nós levemos Deus a sério, para que a igreja leve Deus a sério. Ué, e a gente não leva Deus a sério? Se a gente olhar de maneira ampla, de uma visão mais abrangente, a gente vai descobrir que a igreja, no geral, não está levando Deus a sério. Está levando a Deus numa galhofa, numa brincadeira. Há as mais variadas aberrações no meio da cristandade, no meio do evangelicalismo. E quando se trata do meio pentecostal, aí a coisa descamba para o escandaloso. Quando se escamba para o meio neopentecostal, a gente vai descobrir a coisa meio que imoral, porque não está se levando Deus a sério. E o desafio para nós aqui nessa noite, o desafio para a Shalom, é levar Deus a sério. Por isso, é necessário, extremamente necessário, que todos nós venhamos a investir em uma vida de intimidade com Ele. Glória a Jesus. Levar Deus a sério nada mais é do que ter uma vida de devoção, ser totalmente devotados a Deus, sermos devotados a Deus. Ter vida de devoção, ser um devoto, nada mais é do que praticar uma dedicação total. Ter uma vida de devoção não é simplesmente fazer um devocional diário, que às vezes a gente faz em uma determinada pressa, sem muita queda, sem muito quedar-se, sem muito inclinar-se para Deus. Uma vida de devoção é uma vida totalmente inclinada para o Senhor. É aquilo que a gente comumente chama de colocar Deus em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar exige uma vida de renúncia. Nós cantamos nessa noite, e é interessante que de manhã, quando eu passei o tema da mensagem para a nossa pastora, eu pensei em colocar também a sugestão, que às vezes eu sempre coloco, quando eu tenho a oportunidade de ministrar aqui, a sugestão dos hinos, dos louvores da harpa cristã. E eu pensei no 77 e pensei no 113. Aí eu disse, não, vou deixar quieto. Não passei. Mas aí cantamos hoje. Dia a dia vem guiar-me. Olha aí, dia a dia vem guiar-me. O que é isso senão devoção? O que é isso senão estar totalmente dedicado ao Senhor? Porque você já percebeu que a gente é muito de fazer a nossa própria vontade? Já percebeu? Já percebeu que a gente é muito de empinar o nosso nariz e não prestar contas a Deus, a ninguém, a pastor, a liderança? A gente não presta contas. E sabe por quê? Pelo simples motivo, pelo simples fato de que nós não estamos levando Deus a sério. Porque não estamos tendo essa vida de intimidade, uma vida de consagração a Ele. Consagração a Ele. Pastor, mas a gente tem sim consagração. Que dia é o dia de consagração aqui na igreja sede? Quarta e sexta? Eu venho para a consagração.
Não é isso. Vida de consagração não é isso. Lá no Potira também tem. Nós temos domingo de manhã, nós temos quinta-feira, meio-dia, nós temos outros horários. Lá na Iparana certamente tem. Lá no Parque Rio Branco, o evangelista Felipe também tem. Lá na Igreja Portugal deve ter, claro. Lá no Itambé deve ter também, claro. Agora, não é essa a consagração que está se falando aqui. A consagração é ser sagrado junto com Deus. É uma vida diária, todos os momentos, todos os instantes. É uma vida que diz não para aquilo que eventualmente venha desagradar o coração de Deus, machucar o coração do Senhor. Quando nós entendemos esta vida de devoção, de intimidade e de consagração a Deus, nós estamos fazendo algo importantíssimo. Nós estamos fazendo restituição. É muito comum nós cantarmos aquela canção: restitui, eu quero de volta o que é meu. Não, mas a restituição que está se falando aqui é nós dar a Deus o que por direito já é dele. O que nós muitas vezes tiramos, surrupiamos dele. O tempo que deve ser dedicado a ele, o coração, corpo e alma, espírito que deve ser dedicado a ele, os nossos recursos, nossos bens, nossos talentos, tudo que deve ser dele, por direito. Porque também nós cantamos um dos hinos mais antigos que temos conhecimento, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É um dos hinos mais antigos que nós temos conhecimento, está lá em Romanos 11, 33 até o 36. Você percebe isso? E é mais antigo ainda do que o apóstolo Paulo, porque isto foi cantado por Jó. Quem foi que primeiro deu a ele para que seja restituído? Quem primeiro entregou para ele? Quem primeiro deu a ele para que seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jó já tinha mencionado isso. Então, um dos louvores mais antigos que nós temos conhecimento, isso é restituição, restituir a Deus o que é dele por direito, é dar ao Senhor o centro da nossa existência, é entronizar o Senhor no nosso coração. Se nós fizermos uma análise agora, rapidamente, de uma maneira muito rápida, fazer uma análise agora, como será que o Senhor está de fato entronizado em nosso coração? Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor que comanda os nossos passos, as nossas vontades. Afinal de contas, nós entregamos tudo a Ele. Vamos meditar um pouco sobre isso. Esse texto de Josué 24, 14 e 15 é uma das mais famosas declarações que temos na Bíblia Sagrada. É a mais famosa declaração de Josué. E o tomaremos nessa noite como inspiração para meditar sobre este assunto poderoso. Josué foi aquele homem que viveu como escravo lá no Egito. Ele viveu o momento glorioso da libertação do Israel lá do Egito, de debaixo da escravidão. Ele viveu a manifestação de sinais, prodígios, maravilhas e milagres nas 10 pragas, na travessia do Mar Vermelho e em toda a sustentação de Deus no deserto pelos 40 anos. Então ele vivenciou tudo isso, peregrinou por aquele deserto por 40 anos,
e teve a gloriosa oportunidade de substituir um dos maiores líderes que a história já registrou. Um dos maiores líderes que a história já tomou conhecimento, que é Moisés. Liderar o povo para possuir a promessa, a terra prometida. Mas nós vemos aqui nesse texto que chegou o momento da despedida de Josué. Ele está se despedindo, os anos já se passaram, ele cumpriu fielmente o seu papel de liderança, de conquistador da terra, muito embora muita terra ainda tenha sido deixada para conquistar, porque o povo não se dispôs de todo a conquistar a terra. Muitos cruzaram os braços, muitos não levaram a promessa de Deus a sério, que era preciso conquistar, que era preciso ter luta, que era preciso empreender guerras, campanhas militares para conquistar a terra. E quando ele está já nos últimos anos, nos últimos tempos, no último período da sua história, ele vai se despedir do povo, e aí ele lança o grande desafio ao povo, e que esse desafio certamente ainda faz eco nos nossos ouvidos. E o grande desafio é este: vocês escolham a quem servirão. Observe, não é nada forçado. Servir ao Senhor é uma escolha, é uma decisão, não é nada forçado. É uma decisão que vai além de obediência, que vai além de um caráter servilismo, servil, vai muito além de uma obrigação. Se escolham a quem servirão. Tome uma decisão hoje. Josué está diante de toda a assembleia de Israel e lançando para eles, para aquele povo, lançando para aquela comunidade, para aquelas famílias, o grande desafio: escolham hoje a quem vocês vão servir. Porque eu conversei, eu entendo pelo texto que Josué já tinha combinado com a sua esposa, combinado com seus filhos, já tinham tomado a decisão dentro de casa, e para ele dizer: eu e a minha casa, nós já escolhemos, nós vamos servir ao Senhor. Se vocês decidirem por não servir, isso não vai nos atingir, nós vamos decidir servir ao Senhor. Esta noite, vamos tomar uma decisão: a quem nós vamos servir de fato e de verdade. Porque nós precisamos acabar com a ideia mesquinha, uma ideia que rouba a capacidade de sermos quem de fato o Senhor chamou-nos para ser, que é a ideia de pensar que estamos dentro da igreja, estamos servindo ao Senhor. Nem todos que estão dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja dita cristã, está servindo ao Senhor. Se fosse assim, nós ganharíamos diariamente um número considerável de almas. Se fosse assim, pastores não estariam sentindo pressão alta. Se fosse assim, pastores não estariam com as suas famílias muitas vezes esfaceladas por não ter condições de dedicar-se à família, para dedicar-se à obra num sofrimento exaustivo. Se fosse assim, se todos nós servíssemos ao Senhor de corpo e alma, não haveria um chamado para vir à igreja, nós viríamos ao culto com alegria, nós ofertaríamos com prazer total, nós celebraríamos a nossa redenção numa devolução voluntária não, alegre do dízimo. Nós seríamos os primeiros a se colocar no caráter de servo, de fato, não pelo servilismo, mas de servo dedicado. Louvado seja o nome de Jesus. Você está entendendo o que o Espírito Santo está nos transmitindo nessa hora?
Não é o fato de estarmos numa igreja, não é o fato de fazermos parte de uma comunidade cristã, não é o fato de fazermos parte de uma denominação, de um ministério, não, de uma teologia, não, é o fato de sermos íntimos de Deus, é o fato de vivermos totalmente para o Senhor, tendo Ele como nosso centro, tendo Ele como nosso guia, tendo Ele como nosso diretor, como nosso guiador, tendo Ele como nosso tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Josué estava falando à nação de comprometimento. E eu estou usando aqui a palavra comprometimento, porque comprometimento é mais do que compromisso. O compromisso a gente faz se der, a gente dá desculpas quando assume compromissos, relaxa nos compromissos, mas o comprometimento é aliança, o comprometimento é um pacto selado, o comprometimento de servir a Deus, de ter ao Senhor como nosso Deus, o comprometimento é algo que nós pegamos, nos aferramos e não soltamos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós dizemos: eu estou comprometido, eu estou aliançado, eu não abro mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A coisa está tão séria, amados, que o que mais se fala hoje no meio evangélico é voluntariedade. Eu espero que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, o Ministério Shalom, não entre na onda da voluntariedade. Aqui precisa ter uma relação de senhor e servo, ou de pai e filho, ou daqueles que entendem e conhecem o Senhor de fato e de verdade, e amam ao Senhor de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e de todo o seu espírito, de todas as suas forças, e fazem para o Senhor, pelo simples prazer de fazer, porque entende e sabem de onde foram tirados, de onde foram resgatados, e agora se dedicam totalmente ao Senhor, sabem que foi pago o preço caro da redenção, e que agora decidiram furar as suas orelhas para mostrar diante do inferno, diante dos principados e potestades, diante dos homens, que nós servimos ao Senhor por amor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Alguém está entendendo isso, sim ou não? Não é voluntariedade, porque a voluntariedade, no dia que eu cansar, eu não venho mais, eu não faço, não vou ter comprometimento. Comprometimento maior deve ser com Deus. E Jesus está dizendo: esse comprometimento não é só meu, esse comprometimento é de toda a minha família. Está difícil, não é, amados? Nós temos famílias hoje comprometidas com a graça de Deus, sim ou não? Está difícil. Olhe para cá, gentileza, por favor. Está difícil, nós temos famílias hoje que entendem essa questão de estarem comprometidas, família comprometida, aliançada, servindo ao Senhor. Porque isso, ao longo do tempo, está se perdendo. Está se perdendo. Nós, por não termos tido o entendimento claro de que necessitávamos ter a intimidade com Deus, nós fomos indo para a igreja, arrastando filhos, e chegou um momento em que os filhos não querem mais. Isso está acontecendo em todo o mundo. Cada vez mais é crescente o número de ateus, cada vez mais é crescente o número de pessoas sem religião alguma, sem crença alguma, desinteressado totalmente, não é somente pela palavra, é por tudo que se diz respeito à religião. Igrejas antes poderosas já foram fechadas em todo o mundo. Você está entendendo o que está acontecendo hoje? Você está entendendo a necessidade urgente de nós termos o comprometimento com o Senhor, de levar Deus a sério e de termos uma vida de intimidade com Ele? Precisamos investir, amados, de maneira pesada, em um alto nível de devoção, em um alto nível de comprometimento com o Senhor, em um alto nível de adoração ao Senhor. E a adoração não é música, a adoração é o viver diário dedicado a Deus. É no nosso trabalho, é na nossa escola, é na nossa família, é onde estivermos, onde andarmos, com quem conversamos, a maneira que conversamos, o que dizemos, a maneira como dizemos, isto é adoração. Adoração não é alguém fechar os olhos e eu amo Jesus, não. Adoração é uma vida dedicada, que não abre concessões, que não se enamora com o mundo. Adoração é quando nós rejeitamos tudo aquilo que a palavra de Deus rejeita. Adoração é quando nós entendemos. Quando nós entendemos 1 de João, capítulo 2, versículo 15, versículo 16 e versículo 17, quando está escrito lá que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. É quando nós entendemos Tiago, capítulo 4, versículo 4, quando está dizendo, quando o Espírito chama em Tiago 4, chama de adúlteros, chama de infiéis, todos aqueles que mantêm uma amizade com o mundo. Que mantêm uma amizade com o mundo.
mesmo estando dentro da igreja, mesmo dizendo-se profissionais de servir a Cristo, mas as conversas, os pensamentos, os entretenimentos, as tendências, as ideologias são todas mundanas. A absorção dos costumes lá de fora, os pensamentos não foram mudados, não houve a metanoia, não houve a transformação da mentalidade. Daí não chegasse a uma intimidade com Deus. E o Senhor clama dizendo aí: todo aquele que se constitui amigo do mundo torna-se um inimigo de Deus. Mas eu sou crente. Não está falando se é crente, se é ateu, se é budista, se é xonoê, confucionista, maometano. Não está dizendo quem é, está dizendo que todo aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Aquele que deixou a intimidade com o Espírito Santo, deixou a intimidade com a palavra, deixou a intimidade com Jesus, deixou a intimidade, que não investiu pesado nessa intimidade. Se nós quisermos investir na intimidade com o Senhor, faz-se urgente, preste bastante atenção nisso, por favor. Se nós quisermos investir pesado em uma intimidade com Deus, necessário se faz, de maneira urgente, um dizer não à idolatria. E você talvez esteja pensando: mas eu não sou mais idólatra. Pense bem, será que não? Será que ainda não tem um ídolo, seja ele qual for? Será que ainda não tem um ídolo doméstico, escondidinho, lá no cantinho da alma, no cantinho do coração? Será que pessoas não são mais importantes do que Jesus? Será que entretenimentos não são mais importantes do que Jesus? A quem nós ovacionamos mais? A quem nós colocamos em primeiro lugar? Vejamos, amados, uma das maiores contestações, uma das maiores críticas, um dos maiores manifestos de repúdio que nós temos na Bíblia Sagrada, está escrito no capítulo 2 de Apocalipse. A carta aos Efésios, a carta à igreja de Éfeso, aliás. Você pode colocar aí, querido, por favor. Pode começar no versículo 1, pode começar. Um dos maiores protestos, quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, : estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Pode continuar. Conheço as tuas obras. Até aí tudo bem. Tanto o teu labor, o teu trabalho, o teu esforço na obra, conheço. Jesus está dizendo, ó, show de bola. Continua ele dizendo: conheço a tua perseverança, e que tu não pode nem suportar os homens maus, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e foram achados mentirosos. E tu tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome. Olha que igreja, hein? Tá bom ou não tá o negócio? Agora vem o grande protesto. Olha, por causa do meu nome não te deixaste esmorecer. Agora Deus protesta, o Senhor Jesus Cristo protesta. E aqui
destruiu tudo o que aquele pastor, o que aquela igreja estava fazendo. No versículo seguinte ele diz assim: tenho porém contra ti. Eu posso até estar pregando, pregar bonito, ensinar bonito, cantar bonito, tocar bonito, reger bonito, ser um líder bonito, ser uma liderança bonita, eu posso até fazer tudo certinho, ser dizimista, exemplar, ofertante dos melhores, posso até morrer por causa pela causa, mas eu tenho um porém contra ti. Eu não sou mais importante para você. Você está fazendo tudo no piloto automático. Virou rotina para você. É costume, você já se acostumou com a paisagem, não tem mais graça. Já perdeu a unção. Faz certinho porque aprendeu a fazer. Eu posso pregar bonito porque a teologia me ensinou a pregar bonito. Mas cadê a unção? Eu posso cantar bonito porque tem técnicas para cantar bonito. A grande maioria dos cantores que a mídia, que a indústria da música produz, nunca cantaram, são piores do que eu e muito para cantar. Só que vai lá e faz os caras cantar bonito, mas não tem talento. Não é o fazer, amados. É quando o Senhor olha aqui para dentro e descobre que aqui Ele é o primeiro. É quando o Senhor olha aqui para dentro e diz assim: Senhor, eu larguei tudo e largo tudo por tua causa. É pedir as palavras de Paulo escrevendo aos Colossenses, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Não é. É aquele que diz assim: olha, já estou crucificado com Cristo. Qual é? 6,14. Já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, a vida que agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus, que é a si mesmo, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Isso é intimidade, isso é vida de devoção, isso é vida de dedicação plena, dedicação total a Cristo. Não é o que nós fazemos, é Gálatas 2:20. Não é o que nós, obrigado querido, não é o que nós fazemos, é como fazemos. É a maneira como nós expressamos isso diante do Senhor. É quando nós fazemos no anonimato para receber do Senhor o aplauso, o louvor. É para aquele que glorie e se gloriasse no Senhor. É sabendo que Ele é digno de glória, de honra, de louvor, de poder, de sabedoria, de domínio. Que Ele é o centro, que Ele é a estrela, que Ele, somente Ele, aleluia, é dizer não à idolatria. Josué é muito enfático nessa declaração, quando ele diz: escolha hoje o Deus a quem vocês vão servir, fiquem à vontade. Josué está dizendo: fiquem à vontade, vocês não são obrigados nem a estar aqui. Josué estava dizendo para aquele povo: vocês não são obrigados nem a ter vindo a essa convocação, mas escolham hoje. Ninguém é obrigado a ser crente, ninguém é obrigado a fazer parte de uma igreja, mas deve tomar uma decisão na vida. Pode ser que já esteja dentro da igreja há 50 anos, 60 anos, mas se nunca serviu a Deus de coração íntegro, perdeu tempo. Escolham hoje a quem servir, principalmente nesse momento em que está se aproximando o toque da trombeta, principalmente nesse momento em que a coisa está se estreitando mais, principalmente nesse momento em que o levante do anticristo cada vez mais é opressor, o espírito anticristão é opressor, amados, principalmente nesse momento em que muitos apostatarão da fé, em que muitos abandonarão o Cristo, em que muitos negarão a sã doutrina.
principalmente nesses momentos. Escolham, nós vamos servir, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Josué estava dizendo, na minha casa eu não quero ídolos, na minha casa eu não quero idolatria, na minha casa eu não quero mais nada a não ser a glória e a presença do Senhor. Quem é que reina na nossa casa, amados? Infelizmente, nas nossas casas, nas nossas residências, ainda existem vários nichos onde nós colocamos deuses. Ainda existe na casa chamada coração, vários nichos onde nós colocamos coisas no lugar de Deus. Será que nós estamos dispostos a adorar somente a Deus? Muitos de nós abandonou os ídolos romanos, ou outros, mas infelizmente, amados, ainda existe uma cultura idólatra em nosso meio. Infelizmente isso ainda é praticado. Mas não, pastor, mas o que é um ídolo? Qualquer coisa que amamos mais do que ao Senhor, qualquer coisa em que confiamos, qualquer coisa que damos mais a atenção do que a Deus é ídolo. Nós temos na Bíblia Sagrada 2 textos que nos ajudam a entender isso de uma maneira mais clara. O primeiro deles é aquela repreensão de Samuel a Saul, quando Saul desobedeceu a Deus, e Samuel diz que a idolatria é como a arrogância, é como o orgulho, aquela altivez, aquela insolência, aquela presunção. A idolatria é como isso. O texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, é muito claro para nós. 1 Samuel 15, 23 é muito claro, quando diz, porque a rebelião... não tem rebelião hoje nas igrejas? Tem não é? As Assembleias de Deus no Brasil ultimamente tem passado aí meu Deus do céu, né? Maranhão está todo esfacelado. São Paulo, na região metropolitana, meu Deus do céu, que diabrura é essa, hein? Isso não é idolatria? Isso não é rebelião? Alguém está idolatrando alguma coisa. Não é a volta de Jesus? Não é se aproximando, não é mais sinais dos fins dos tempos? Não é um desmantelar da comunhão, da intimidade? Não é? Será que não é? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Todo rebelde é pior do que feiticeiro, ou igual, está dizendo aí. Todo rebelde se rebela contra tudo, não tem submissão, não se submete. Arranja um emprego, ora pelo emprego, no primeiro dia de emprego já se rebela contra a chefia, já se rebela contra as normas da empresa. O primeiro dia. Se vem para a igreja, se rebela com tudo. Se vai para dentro de casa, se rebela dentro de casa. E está dizendo aí, olha, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação. O que é obstinação? Teimosia. Muito teimoso. Fica teimando. Sabe aquela pessoa que você vai conversar com ela, doutrinar ela, discipular ela, e ela está sempre na defensiva? Ela vem toda armada, ela fica sempre se defendendo. Você diz assim, vamos por aqui, não, porque por aí é ruim. Não sente aqui, não senta aí, vai que você colocou prego na cadeira. Ela está sempre na defensiva. Obstinação é como a idolatria. Será que não tem obstinados? Será que nós não estamos com o coração obstinado, teimando em um caminho errado, teimando em pensamentos obscuros, teimando em procedimentos que não está no agrado do Senhor? Será que não? Porque está dizendo que isso aí é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor,
O Senhor é muito claro: você rejeitou a palavra, Ele também te rejeitou. Pronto. Não, mas Deus é amor, né? Deus é amor. Vai nessa. O Deus é amor. Vai nessa. Continua no Deus é amor. Deus não tem compromisso, amados, com o pensamento de ninguém, com forma de pensar de ninguém. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que Ele disse é ponto final e pronto. Alguém pode estar pensando: mas pastor, o senhor ainda é do século passado, e no século passado era a era moderna. Eu sei. Eu nasci agora nesse século, e esse século é a pós-modernidade, onde não tem verdade absoluta. Eu sei disso. Só que o seguinte, amados, de eternidade a eternidade, esta palavra ela é absoluta. Não importa a era, não importa o século, ela é verdade absoluta. Ela é verdade lá no Neandertal, lá para o homem sapiens, para o homem das cavernas, na idade média, na idade moderna, na idade pós-moderna, na eternidade ela é verdade absoluta. O que Deus falou e está falado e pronto. Você está entendendo, sim ou não? Um dia desse alguém falou para mim: porque você é muito quadrado. Eu olhei para mim: será que eu estou quadrado mesmo? Eu vou arranjar um torneiro, me colocar no torno, não me deixar redondo, não, né? É, pastor. Redondo? Desce redondo. Aí eu disse: meu Deus, eu sempre procurei ser um homem de vanguarda, estar à frente do meu tempo. Ainda tem porque me chama de quadrado, porque a gente prega a palavra, porque a gente ensina a palavra. Eu não posso concordar com as vãs filosofias deste mundo. Eu não posso concordar com as armadilhas do diabo para esta era. Até porque Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz assim: tenha cuidado para que ninguém prenda você por meio de filosofias e por meio de vãs sutilezas, segundo os rudimentos do mundo, segundo tudo isso e não segundo Cristo Jesus. Aí vem com as rebeliões, com as rebeldias. Um outro texto que diz para nós, eu estou sem hora aqui, viu? 20:46, não é aí lá? Pronto. A exortação que Paulo, é um outro texto, faz à igreja de Colossos, afirmando que a idolatria é ganância, avareza. Significa no original essa palavra o desejo extremo por mais dinheiro, por mais possessão, por mais posição. A irmã vem só me dar o relógio, olhe para mim, por favor. Por mais possessão, por mais dinheiro, por mais conforto, por mais aceitação, por mais poder, por mais luxúria. Isso tudo tem a ver com ganância. Eu preciso de aceitação. Eu faço tudo para ter aceitação. Hoje tem a cultura do cancelamento. Deixa cancelar. Se você é fiel ao Senhor, anda na intimidade, deixa cancelar você. O mundo não nos cabe. A Bíblia Sagrada diz para nós em um texto de Hebreus capítulo 11, que aqueles homens daquela galeria todinha, está dizendo lá, que aqueles homens, aquelas pessoas, o mundo não era digno deles. O mundo não é digno de mim. O mundo não é digno de você. Se você anda alinhado na intimidade com Deus, se você investe em intimidade com o Senhor, o mundo não é digno de você. Tanto é que vai chegar o momento em que Cristo Jesus vai dizer: vamos embora daqui. Aleluia! Você está entendendo isso, sim ou não?
Se você acha que o mundo é digno de você, você está redondamente enganado. Entre na intimidade com o Senhor. Você não precisa de posição, você precisa da presença. Você não precisa de conforto, você precisa de confronto. Nós não precisamos de aceitação, porque nós já aceitamos o autor da vida. Nós não precisamos de prazer mundano, porque em Cristo nós temos todo o nosso prazer. Nós não precisamos de um poder mundano, porque o poder do alto já foi liberado sobre nós. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Nós não precisamos de luxúria, porque agora nós andamos em uma vida de santidade. Nós não precisamos de dinheiro, queridos, porque tudo o Senhor satisfaz em nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu estou dizendo que não precisamos de dinheiro, é na corrida desempreada para ganhá-lo, porque o Senhor disse para nós: existe uma bênção liberada sobre as nossas vidas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, está escrito que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Aleluia. Porque nós temos uma palavra liberada sobre nós em Josué capítulo 1, versículo 5. Assim como ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Nunca jamais te deixarei, nunca jamais te desampararei. Nós não somos desamparados, nós temos o nosso amparo, que é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. E o texto que Paulo usa para a gente entender isso é o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 5, quando ele diz: assim, façam morrer a vossa natureza terrena, façam morrer, matem todo dia, crucifiquem todo dia. Por isso que Jesus disse que tinha que levar a cruz, para crucificar essa desgraça aí. Desgraça porque não tem graça, né, amados? Qual é a natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza. E a avareza, que é idolatria. Sabe aquele crente mão mirrada? Eu acho lindo. A salva passa. O que é isso? É mentira? Não, abençoando não está. Está mentindo. Pastor, é porque eu não tenho uma oferta. Espera aí, eu não tenho uma oferta. Então, o Deus que nós pregamos é o maior mentiroso da paróquia. Porque no livro do profeta Isaías, o Espírito Santo usou para Isaías para dizer assim, ó: ora, assim como a chuva cai e rega a terra para dar pão, para dar semente ao que semeia e pão ao que come. Aí Paulo pega isso depois, ó, uns 800 anos depois, Paulo pega isso para escrever a carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 10. Dá pão para comer todo dia. E eu tenho certeza que na nossa mesa tem pão todo dia. Se não tiver, alguma coisa está errada. Dá pão para comer e dá semente para semear. Agora, se eu quero ser muquirana, mão de bebê, mão de vaca, se eu quero ser aquele que é rebelde, se eu quero ser aquele que é idólatra, se eu quero colocar o dinheiro no centro do meu coração e dizer: Jesus, aqui o Senhor não reina, aqui quem reina é o dinheiro, aí é outra história. Se eu deixo de vir para a escola bíblica dominical, tendo trabalhado a semana toda na diária, tendo trabalhado a semana toda prestando serviço, e aí no domingo eu deixo de vir para a escola bíblica dominical, deixo de participar no culto porque fui trabalhar no domingo, eu sou idólatra. Lá no Potira, meu pastor,
Os irmãos, as pessoas lá são doutrinadas e ensinadas. Não tem isso lá não, mas são ensinadas já. Se você trabalha, você é prestador de serviço, você não trabalha de escala numa empresa, e você vai trabalhar no domingo, não traga o dízimo do domingo para cá não. Não traga a oferta, não traga, porque não tem bênção nesse negócio. Você deixou de ir à escola bíblica dominical, deixou de estar com a sua família, deixou de estar para ir trabalhar, para trazer dinheiro para a igreja. Não, lá não. E o pastor que quiser receber isso, fique à vontade, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É idolatria ou não é? Porque o Salmo 127 está dizendo que inútil é levantar cedo, repousar tarde, comer o pão que o dia todinho lá, porque aos seus amados, enquanto estão dormindo, Deus está providenciando. Além do mais, quem não enche a barriga comendo, viu minha pastora? Quem não enche a barriga comendo, lambendo o prato aqui não vai encher. A senhora concorda? Intimidade com Deus. Isso é investir em intimidade com o Senhor. Isso é investir em intimidade com o Senhor. Investir em intimidade com Deus. E o tempo foi-se embora. Glória a Jesus. Tem aquela história do jovem rico, não é? Chegou para Jesus todo se achando. O homem correu na sua direção, pôs-se de joelho diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, isso aí é fichinha, tenho obedecido isso desde que eu era menininho. Jesus olhou para ele e disse: falta-lhe ainda uma coisa. Jesus disse: vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, siga-me. Diante disso, o rapazinho ficou abatido, afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Não queria intimidade com Deus, ele estava de olho nos seus bens. É claro que Jesus literalmente não mandou ele vender as coisas e dar para os pobres, claro que não, porque o dinheiro na nossa vida, ele é um teste. Os bens materiais na nossa vida é um teste, é para nós vermos a quem vamos servir. E, queridos, finalizando aqui, para investir em intimidade com Deus, é preciso temer ao Senhor de todo o coração. Temer nada mais é do que honrá-lo. Temor é honra. Temor é honra. Sabe o salmista: arrepia-se minha pele com temor de ti. Sabe aquele louvor, um louvor lindo que nós cantamos: me achego a ti com temor, sei que nem mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Se para carregar a tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz pelo caminho, só uma coisa me satisfaz, e eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Isso é honra, isso é intimidade, isso é temor. É preciso investir de todo o coração no temor ao Senhor. E Josué diz assim: agora vocês temam ao Senhor. Nós somos capazes de temer tanta gente. Na verdade, amados, nós somos muito superficiais na nossa relação com Deus, e essa superficialidade não produz temor. É por isso que nós queremos viver a nossa vida de qualquer jeito, porque nós não honramos ao Senhor. Por mais que falemos Provérbios 3:9, honre ao Senhor com os teus bens, na hora que for preciso sacrificar um bem nosso para servir ao Senhor, nós não. Sacrificar o meu tempo,
Não, não, não. É sacrificar o meu tempo? Não vou. Pastor, o senhor não sabe, eu trabalho a semana toda, eu só tenho domingo, e o domingo, o senhor sabe, não é? Eu sei que o domingo não é seu. O domingo é do Senhor. Eu não venho para a escola bíblica porque o senhor sabe o domingo, sei, que o domingo você deveria estar na escola bíblica. O domingo é do Senhor. Tudo aquilo que nós não honramos ao Senhor, deixa eu falar uma coisa para você, naquilo que nós não honramos a Deus, Deus tira de nós. Explico. O Senhor disse para Israel, antes de eles entrar na terra prometida, ainda lá no deserto, o Senhor disse assim para eles: quando vocês entrarem na terra, vocês deverão cultivar a terra 6 anos. No 7º ano, vocês deverão deixar a terra descansar. É o descanso da terra. Vocês plantem 6 anos. No 7º ano, deixa a terra descansar. Sabe o que aconteceu, pastor Cássio? Eles começaram, enxada na terra, pá na terra, picareta na terra, plantando na terra, 6 anos, 7º ano, aí emendou a coisa, e Deus foi só anotando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando completou 70 anos, o Senhor disse assim: agora a terra vai descansar. Aí o Senhor enviou, sabe quem? Nabucodonosor, pegou eles, levou cativo, a passar os 70 anos, lá na Babilônia, a conta de Deus somando, eles pensaram que Deus tinha esquecido, e Deus somando, quando somou 70 anos, agora a terra descansou 70 anos, sabe aquilo que nós retemos do que é de Deus, Deus vai anotando, chega um momento assim: agora chegou a hora da prestação de conta, o que é meu eu quero, o que é meu, o que é meu eu vou requerer agora. Você está entendendo, sim ou não? E ao invés de alguém ter vida próspera, tem vida mirrada, tem vida mesquinha, porque não investiu numa intimidade com o Senhor, porque nós não podemos viver uma vida de superficialidade. Nós somos chamados para descer nas profundezas da intimidade com o Senhor. Nós somos chamados para sairmos do raso e entrar no rio da vida. Nós somos chamados, amados, para nadar no oceano do Espírito. Nós somos chamados para mergulhar, e quanto mais nós mergulhamos na intimidade do Espírito Santo, mais nós vamos sendo tragados, misturados, amalgamados, assim, queridos, de tal forma que daqui a pouco nós desaparecemos e só o Senhor aparece. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. E aí, queridos, será uma vida de glorificação. Lá no livro de Ezequiel, o Senhor chama naquela visão, e chama aquele ser, leva o profeta, e o profeta vai e anda 500 metros, a água está só no tornozelo. Aí leva o homem mais a 1 quilômetro, a água dá no joelho. Aí disse: não, está bom, vamos mais, anda 1.500 metros, a água agora dá na cintura. Agora não está bom não, vamos andar mais 500 metros, agora já são 2 quilômetros, agora tem que nadar. E o Senhor está dizendo nessa noite: desça na intimidade, desça na presença, tenha tempo de qualidade, tenha tempo de oração, tenha tempo de jejum, tenha tempo de palavra, tenha tempo na presença. O Senhor quer encher vasos nessa noite. O Senhor quer encher vasos, o Senhor quer encher vasos de glória, o Senhor quer encher vasos na sua presença. O Senhor quer lhe encher de maneira tal que você vai transbordar na vida de outras pessoas. O Senhor quer nos encher de maneira tal que nós vamos transbordar na vida daqueles que estão sedentos, naqueles que não conhecem a Deus. O Senhor quer nos encher de maneira tal, amados, que até o ponto de nós nos tornarmos em uma igreja missionária, em uma igreja que prega a tempo e fora de tempo, é uma igreja que louva e exalta o Senhor em todas as circunstâncias. Descer na intimidade. Fique de pé, por favor. Investir na intimidade é buscar Ele com intensidade, é servir ao Senhor com integridade, como disse Josué, e fidelidade, é jogar fora os deuses estranhos. E eu quero pedir a você que feche seus olhos, por gentileza, e deixe o Espírito Santo lhe conduzir agora. Onde está o ídolo no seu coração?
Onde está o Deus estranho na sua vida? E nessa noite decida deixar tudo fora, jogar tudo fora agora, enquanto estará sendo ministrado o louvor. Eu quero lhe pedir que em nome de Jesus, saia daqui hoje avivado, saia daqui hoje renovado, saia daqui hoje dizendo: Deus, eu quero mais de ti, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu estou vivendo uma vida cristã mirrada, eu estou vivendo uma vida cristã que não tem progredido, eu estou vivendo uma vida cristã que parece que estou só caindo, só regredindo, só andando para trás. Mas o Senhor te chamou para você avançar, o Senhor te chamou para conquistar, o Senhor te chamou para fazer a diferença nessa terra. Louvado seja o nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Aleluia. Glória a Deus.